ela tem que sim ser um desejo meu, mas tem que ser uma oportunidade para o outro. E para que esse outro tenha essa oportunidade de sentir o mesmo que eu quero sentir, ele precisa ser colhido. Ele precisa ser uma ovelha que foi ajuntada por quem? Pelo bom pastor. Porque não é isso que Jesus falou? O que Jesus falou sobre o mundo? Há ainda muitas ovelhas que não são deste aprisco, mas cabe a mim conduzi-las. Então, o Espírito Santo virá sobre o mundo para juntar essas pessoas. E esse é o momento da chuva serôdia. Qual é o fundamento para o batismo do Espírito Santo? É por causa dessa promessa que eu acabei de falar, que nós podemos hoje buscar o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só vem sobre a igreja quando a igreja pede para salvar outro. O batismo do Espírito Santo nunca virá sobre uma vida para ele ser o melhor cristão. Um cristão se torna melhor cristão estudando a Bíblia e orando. Mas o batismo do Espírito Santo não é para me tornar cristão. É óbvio que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele se torna o melhor cristão. Mas o batismo do Espírito Santo é para salvar pessoas. Então, uma igreja que deseja clamar pelo batismo do Espírito Santo é uma igreja que precisa desejar salvar. Se essa igreja deseja salvar, o que é que ela precisa? Do Espírito Santo. Se essa igreja deseja fazer diferença na vida das pessoas, ela precisa do Espírito Santo. Se essa igreja deseja influenciar pessoas, ela precisa do Espírito Santo. Se essa igreja deseja fazer amigos, ela precisa do Espírito Santo. Ninguém conseguirá entrar no coração de alguém sem a ajuda do Espírito Santo. Então, como receber o batismo do Espírito Santo? Através do exemplo de Jesus. O que Jesus fez para se tornar cheio do Espírito Santo? Lucas capítulo 3, versículo 21 a 22. Se você puder encontrar. Lucas capítulo 3, Evangelho. Lucas 3, versículo 21 a 22. Lucas 3, versículo 21 a 22. O que Jesus fez para que ele se tornasse cheio do Espírito Santo? Vamos ler? Pode colocar. Olha o que diz aqui. Leia aí e eu leio aqui, você me acompanha. O que Jesus fez para ser cheio do Espírito Santo? E acontecendo que, como todo o povo se batizava, perdoe-me o erro, sendo batizado, também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma. Então, qual é o primeiro passo para alguém receber o batismo do Espírito Santo? Primeira coisa, você precisa se batizar. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Pastor Marcos, por que o batismo é importante para eu receber o Espírito Santo? Porque no momento em que você se batiza, você está declarando publicamente de que você está do lado de quem? Do Senhor. De que você agora faz parte do exército do Senhor. Ah, pastor Marcos, mas existe na Bíblia exemplos de pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo e elas não foram batizadas, mas todos que receberam o batismo do Espírito Santo posteriormente se batizaram. Entendeu? Nunca uma pessoa continuou com o Espírito Santo sem ter nascido de novo. Nunca. Todas elas ou foram visitadas pelo Espírito Santo após o batismo, como foi Jesus, ou elas foram visitadas antes do batismo e foram batizadas em seguida. Mas todas as pessoas
que caminharam com o Espírito Santo, elas tiveram a sua vida lavada nas águas, simbolizando a morte para o mundo e o nascimento para uma vida nova com o Senhor. Todas elas. Então esse é o primeiro ponto para você ser cheio do Espírito Santo. Você já é batizado nas águas? Amém? Amém. Se você já é, então você só precisa receber. Como? Vou te mostrar. Não, pastor, eu ainda não fui batizado nas águas. Então busque o Espírito Santo e se batize para você ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz então que Jesus foi batizado nas águas, pode passar, e ele recebeu o Espírito Santo. Então, qual que é o primeiro passo para receber o Espírito Santo? Você precisa pedir com sincera oração. Você precisa olhar, entrar no seu quarto, andando no seu carro, aonde for, e você precisa fazer uma oração sincera. Senhor, eu preciso receber a visita do Espírito Santo na minha vida.